Então, eu venho aqui nessa função do Excel, inserir e escolho o meu tipo de gráfico. Veja, tem vários. Nesse momento, eu vou utilizar o gráfico de colunas, tá bom? Ele aparece a tela aqui em branco, tá? Quando eu clico em cima do gráfico, ele já me aparece aqui selecionar dados. Se eu clicar com o botão direito, também tem a mesma opção, ok? E eu posso logo de cara selecionar os meus primeiros dados ou eu poderia clicar nesse adicionar. Mas vamos por aqui, ó. Seleciono os dados. Ok. Ele iniciou. Veja que aqui na nossa legenda de baixo ele colocou o número das linhas. Eu vou editar, porque eu não quero esse número de linhas, tá certo? Vai ser bem fácil também. Ele pede para eu clicar no intervalo que eu quero para colocar como título. Eu quero que apareça os anos. Ok? Ó, veja que ele já até aparece aqui conforme a gente clica, tá? Eu vou dar OK. Aqui pede o título do gráfico, tá? Tudo aqui é opcional, tá certo? Se eu quiser um gráfico sem título, eu posso deixar, que é interessante pôr o título. Então vamos lá. Ok? Lembrando que aqui também a gente pode fazer algumas alterações, né? Tem gente que vai gostar de mexer um pouquinho. Ah, quero pôr um verde de fundo, quero mudar a cor da letra, né? Também tudo isso é possível. De repente eu vou pôr um branco, né? Vou pôr um negrito, enfim, né? Aí já mexe um pouco com o layout da informática. Poxa, tá pequeno. Pô, vamos esticar, vamos deixar um pouco maior, tá certo? Olha como ele ficou maior aqui, as informações, ok? Então, esses gráficos também, né? Eu clicando aqui no gráfico, ele aparece sempre aqui em cima, ó. Design no gráfico, formatar, enfim. Eu posso explorar, ok? Ó, eu vou passando aqui. Ó, esse aqui que aparece os dados em cima. Enfim, eu posso escolher outras formas, né? Esse aqui, ó, você vê que já aparece um pouco mais grosso, as colunas, ok? Então, ok, esse aqui parece até mais adequado do que o primeiro, a gente pode ir explorando. Aqui, ó, também que legal, olha que legal esse, né? Esse aqui é legal. Então, vamos deixar esse aqui, tá certo? Que aparece. E aqui, se eu clicar aqui, elementos do gráfico, ó, ele aparece que elementos você pode inserir. Pode ser que a pessoa queira colocar aqui, ó, títulos de eixo. Você viu que quando você está aqui, títulos de eixo, aparece aqui essas opção na lateral escrito título de eixo. É para eu colocar. Onde está título de eixo, eu poderia colocar aqui, ó, quilômetros quadrados. E embaixo poderia colocar ano, ok? Poderia estar fazendo isso, colocar esse título de eixo, tá? Nesse momento eu não vou colocar. O título do gráfico que já existe. Aí você tem a opção de você colocar para aparecer em cima os números. Como são números muito grandes, eu acho que não fica visualmente legal, não vou pôr. Enfim, ele vai te dando opções aqui, tá? Tem a linha de tendência também, mas está aqui feito o nosso gráfico, ok? E logo em seguida, nós vamos partir aqui para a questão que é aqui o título está desemprego, mais o dado oficial do IBGE. Lembrando aqui, ó, se eu abrir aqui, ele vai me direcionar para o IBGE. Né? Eu já comentei em relação a dados oficiais, né, fontes oficiais, tá certo? Ele já até tem isso aqui em formato de gráfico, ó, tá vendo? Taxa de desocupação. Eu optei por trazer um gráfico diferente, tá? Tabelei aqui, a tabela tá crua, não tem uma cor, mas como eu já mostrei ali para vocês, dá para fazer isso, tá? O Excel é legal que ele deixa você criar essas abinhas, tá certo? Aqui tem um assunto, eu quero falar de outro assunto, eu crio aqui. E eu vou criando aqui quantas for, né? Se eu clicar em mais, ele põe outra aqui, tá? No momento eu não quero, vou tirar essa planilha 2 aqui. Enfim,
Então aqui, desemprego. Eu optei por esse gráfico, ó. Olha o tipo de gráfico. Vamos fazer ele do zero? Vamos, tá? Aqui eu vou passar um pouco rápido, porque a gente já viu. Eu vou inserir outros gráficos só para a gente gravar realmente como é e ficar algo bem legal para ser trabalhado com os alunos, tá? Eu vou optar por esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Linha 100% empilhada, eles vão dando aqui vários. Eu vou colocar esse aqui, tá? Linhas com marcadores. Olha aqui, ó. Ok. Ele já... Opa. Ah, tá. É porque estava selecionado. Deixa eu apagar esse gráfico aqui. Deixa eu apagar ele e colocar para a gente começar do zero. Inserir. Isso. Vamos ver aqui. Esse aqui. Ok. Então ele tá que nem um outro em branco, tá certo? Porque eu não estou selecionando nada. Então vou clicar aqui, ó, selecionar dados. Vou começar aqui pelo percentual. Olha, já clicou. Vou editar aqui que eu não quero 1, 2, 3. Eu quero que apareça para mim o ano. Ok? E aí ele já aparece. A mesma coisa aqui, eu posso pôr um título, tá certo? Então, a mesma coisa. Taxa de desocupação. Vou colocar o mesmo na tabela. Brasil, tá? Já está dizendo que está em percentual. Aí só para exemplificar aqui, eu vou adicionar algo a mais, ó. Eu vou colocar títulos dos eixos, tá? Aí eu clico aqui, eu vou dar uma apagada aqui nesse selecione e eu vou colocar o meu título. Meu título aqui é simplesmente... Eu acho que nesse gráfico, esse título aqui, ele acaba se tornando sem sentido. Agora esse aqui eu posso colocar. Ano, né? Tá vendo? Título. Se vocês optarem, só clicar em cima, dar um delete que ele apaga. E aqui tem. Ah, mas eu queria mais informação. Vamos ver aqui, vamos, ó. Vamos passando, ó. Tá vendo? Ah, eu queria que aparecesse esses números aí. Olha só, os números aparecem ali. Eu posso optar por fazer isso também, ó. Aparecer os números aqui, ok? Aí se eu achar que fica uma poluição de informação, eu falar não. Então aí eu tiro esses números aqui, ó. Eu clico em cima com o mouse, aperto um delete, sumiu, ficou só esses. Olha que interessante, tá bom? E a mesma coisa, dados que pode servir para geografia, para história, ok? Então aqui a gente tem um dado estatístico interessante, tá? E também assim, né? Às vezes eu sei que a gente tem conhecimentos que fogem das disciplinas tradicionais. Então, o que, que a gente pode ver aqui, né? Que toda vez que você tem um movimento tanto abrupto para mais ou para menos, você vai ter algum evento, né? Por exemplo, aqui, de 8,9 subiu para 11,7. É uma subida maior de todas, né? Então a gente tem uma época de um impeachment. Aqui a gente tinha uma tendência de queda e depois subiu e teve uma queda abrupta. Então a gente tem aqui o fim das restrições da pandemia, tá certo? Então ele voltou, não só voltou, como ele voltou na tendência de queda que tinha antes, né? Fortemente. Então é difícil você ver uma queda assim de mais de 4 pontos e não ter uma explicação, tá? E aqui já se linka um pouco com economia. Normalmente, quando a gente está falando de algo somente das políticas públicas, é algo que vai acontecendo aos poucos, né? E até mais difícil de reverter, seja o cenário bom ou ruim, quando isso vai acontecendo aos poucos, porque deriva de política pública. Quando você tem um dado muito abrupto, provavelmente você vai ter alguma outra explicação que tenha causado esse aumento ou essa queda tão grande.